E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um componente da injeção eletrônica que talvez é uma das pedras no sapato dos mecânicos e eletricistas, das pessoas que trabalham na área da reparação automotiva, que é o tal do corpo de borboleta motorizado, o tal do TBI. É importante saber que para fazer o teste do TBI, eu preciso, na verdade, conhecer razoavelmente bem o esquema elétrico desse componente, porque ele é um componente que ele é tanto um sensor quanto um atuador. Ele tem, na verdade, sensores e atuador. E para eu fazer esse teste, é importante eu seguir esse esquema elétrico para eu não cometer nenhum erro na hora de fazer os testes. O que a gente tem visto no mercado muito é o profissional trabalhando com esse componente, testando esse componente, só fazendo a substituição desse componente. E a substituição nunca é interessante, pessoal. Imagina que se você, todas as peças que você precisar trocar ou precisar testar de um veículo, você tiver que ter uma no estoque. Isso fica praticamente inviável dentro de uma oficina, considerando a quantidade de veículos que eu tenho aí, né? Então, quantas peças você vai ter que ter nesse estoque, né? Então, isso é muito incômodo. Então, o conselho que eu dou, faça o teste observando o esquema elétrico. Se você não sabe o esquema elétrico, eu vou ensinar agora. Vamos entender aqui, ó. Para olhar um corpo de borboleta, um TBI aqui, né? Eu vou ter que observar basicamente o esquema elétrico, e como eu falei, eu tenho dois sensores, que são dois potenciômetros, e um atuador, que é um motor elétrico nesse componente. Se a gente observar os sensores, eu tenho aqui ó, um sinal saindo do primeiro sensor, da pista 1, do potenciômetro 1. Eu tenho uma alimentação que pode ser tanto 5 volts aqui, quanto 5 volts aqui no pino branco, então nas duas laterais. E eu tenho outro sinal que sai da pista 2. Nota que, diferente do pedal, esse potenciômetro duplo aqui, ele tem apenas uma alimentação. No pedal a gente tem duas alimentações. Se você viu a aula de pedal eletrônico, você deve ter notado isso lá. E aí eu tenho os outros dois pinos, sendo pinos referentes ao motor elétrico. Então por que eu tenho um motor? Para abrir a borboleta do acelerador, e o módulo precisa saber em que posição está essa borboleta com uma certa precisão, por isso que o potenciômetro é duplo. Para testar os potenciômetros, eu vou colocar meu multímetro em 20 volts, vou começar a fazer a leitura aqui, coloquei os bornes aqui ligados, as pontas de prova ligadas nas respectivas posições, e vamos começar por medir a alimentação. Então se a gente observar aqui, ó, já aterrei uma ponta de prova, a ponta de prova preta, vou aterrar ela e vou medir a alimentação. Então se eu pegar pela alimentação aqui, borne verde e borne branco aqui, olhando no meu esquema elétrico, é lógico que lá no veículo você vai ter a pinagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então você vai olhar lá no esquema elétrico, e no conector também você tem a indicação de 1, 2, 3 e aí vai. Então você olha no esquema elétrico, vamos imaginar que isso aqui fosse o pino 3, né? Porque nem sempre no desenho do esquema elétrico vai estar 1, 2, 3, pode ser que esteja 1, 3 ou 4, 3, né? Depende da formatação que é o conector lá. Então vamos imaginar que fosse o pino 3 aqui e desse 5 volts. Eu vou observar lá, pegar o conector e medir. Mas vamos medir aqui no esquema elétrico, observando aqui, ó. Um pino, 5 volts, aqui dá um pouquinho mais, porque esse quadro é um quadro nosso de teste em bancada, para a gente utilizar com o aluno. As nossas aulas, elas acontecem parte no teste em bancada e parte no motor. Então aqui a gente divide em duplas e os alunos fazem esse primeiro teste, entende como é que funciona, depois vai para a aula prática. Vamos lá. 5.20 e pouco aí, 5 volts é a alimentação aqui dos potenciômetros. Vamos ver o aterramento. A gente observar o aterramento aqui, estou pegando o terra, com o terra deu 0 volts. Se eu pegar os 5 volts com o terra aqui, o que eu vou ter aqui? Ó, devo ter 5.23. Então por quê? Porque o meu terra é o mesmo da central lá, o aterramento da lata seria o mesmo da central que manda aqui nos potenciômetros. Então, beleza. Medir as alimentações. Tem alimentação no potenciômetro. Vamos para o primeiro sinal da pista 1, canal amarelo aqui, ó. Agora eu vou abrir a borboleta, que eu tenho essa possibilidade aqui. Então, começou com 0.89 essa borboleta. Sem empurrá-la com o dedo aqui, ó, vocês vão ver que o valor vai baixar. Olha lá, baixou para 0.58. Mas se eu abrir ela da forma normal, ó, abrindo devagar, conforme a gente vai abrindo a borboleta do acelerador, nós vamos perceber o valor chegando próximo a 5 lá, e conforme eu vou fechando, ele vai caindo mais próximo de 0. Então, mais próximo de 5,
e mais próximo de 0. Bom, se a gente for para outra pista aqui, o que eu vou ver é o contrário daquela primeira. Então, nessa segunda aqui, eu tenho um valor mais próximo de 5, conforme a borboleta abre, ele vai para mais próximo de 0, mais próximo de 5 e mais próximo de 0. E quanto mais essa borboleta estiver fechada, se eu empurrar com o dedo aqui, mais próximo de 5 volts chega o sinal. Bom, então, potenciômetro testado, se eu tivesse com um veículo perdendo pedal, por exemplo, eu já saberia aqui que os meus potenciômetros estão bons. Outra coisa que eu posso verificar aqui é o motor elétrico, que é o motor que faz abrir e fechar a borboleta. Verificar se vem sinal aqui. Imagina que num caso lá específico, você não tivesse o corpo acelerando. Então, observando aqui, o sinal, ele vai ficar aqui, ó. Eu vou tentar virar para ver se a câmera pega aqui. Então, vou usar uma estratégia só para vocês poderem verificar. Eu vou colocar a ponta do multímetro só para a gente ver aqui, ó. Sinal de um dos motores, de um dos fios do motor, tá dando negativo, o outro também tá dando positivo. Lá, na verdade, lá no veículo, o que você vai perceber é que conforme a borboleta acelera, se você estiver acelerando o veículo, você vai perceber um sinal sendo positivo e negativo, tá vendo? É um positivo e negativo aí, ó. O que seria esse positivo e negativo? Seria um pulso. Se a gente diminuir aqui o sinal só para vocês perceberem, você vai perceber o LED verde piscando e no outro um positivo direto. Se a borboleta estivesse num processo contrário de fechamento ao invés de abertura, eles invertem. Então, na verdade, o que você percebe lá no veículo, pelo menos ao ligar e desligar a chave, se eu vier com a ponta de prova num e no outro pino, você vai perceber os LEDs da caneta piscando. Então, esses dois fios são fios pulsantes, são sinais pulsantes que tem que vir da central. E se não vier o sinal da central? Se não vier o sinal da central, provavelmente a central está com defeito. Isso aqui não tem fusível entre o corpo e a central. Ah, mas e se estiver vindo aqui mesmo assim não acelerar? Muito provavelmente o motor do seu corpo está defeituoso. Outra coisa importante de eu verificar no corpo de borboleta, quando eu tenho avarias no corpo, é verificar que tipo de avaria que me deu. Se me deu uma avaria de abertura de borboleta, se me deu avaria de comando do motor, alguma coisa relacionada ao motor, ou se me deu alguma avaria relacionada ao potenciômetro do acelerador. Fique sempre atento, porque as avarias às vezes te confundem entre potenciômetro do acelerador ser o corpo de borboleta e ser o pedal do acelerador. Você tem que estar sempre atento para verificar em que canal, aí, por onde eu começo esses testes. Então, ok, pessoal? Muito obrigado, espero ter ajudado vocês aí. Eu fico por aqui e valeu!